Pois bem, gente querida, estamos de volta para a segunda parte da nossa aula sobre vida urbana e cultura medieval, beleza? E aí, a nossa ideia agora é discutir o seguinte. Na primeira parte, a gente conversou sobre os desenvolvimentos da vida urbana e as mudanças da sociedade, da economia e da mentalidade, de modo mais geral. Agora nós vamos ver de modo mais específico a questão cultural, né? E para isso eu quero fazer uma discussão com vocês do seguinte. Quando a gente fala em desenvolvimento cultural na Baixa Idade Média, a gente está falando do quê? A gente está falando fundamentalmente de uma sociedade em conflito, né? Porque está vivendo uma época de transição, uma transição do feudalismo para o capitalismo, ou seja, uma passagem, uma transformação em que a Europa está deixando de ser feudal e vai se tornar uma realidade capitalista. Só que essa transição, ela acontece numa longuíssima duração. Começa por volta do século XII e vai se completar só no século XVIII. Então, a Baixa Idade Média vai acabar no século XV e essa transição não vai ter terminado de se completar. Então, nesse processo cultural que vai se desenrolando durante esse tempo histórico de transição entre feudalismo e capitalismo, nós vamos ter rupturas e permanências. Ou seja, algumas características da realidade feudal vão sobrevivendo e perdurando, e outras características da sociedade feudal vão sendo superadas por novas características culturais, tipicamente urbanas e capitalistas. Então, quer dizer, se a gente quer entender o que está acontecendo em termos de transformação cultural na Idade Média, nós temos que perceber o seguinte: os espaços onde as pessoas conviviam durante a Baixa Idade Média, e é o lugar onde aquela discussão da videoaula anterior, do dinamismo, da convivência entre diferentes camadas sociais e pessoas de diferentes origens, diferentes povos, diferentes culturas, diferentes tradições, os lugares onde isso acontecia era fundamentalmente, de modo geral, dentro das cidades e dentro das cortes dos reis. Porque você lembra que estava acontecendo um processo de formação das monarquias, formação do Estado Nacional? Então, nas cidades onde moravam os reis estavam desenvolvendo um negócio que a gente chama de corte. E o que é a corte do rei? É um conjunto de pessoas das camadas superiores da sociedade que vivem ali junto com o rei no seu palácio, no seu castelo, para dar ao poder do rei uma impressão de maior efetividade, ou seja, para dar uma maior demonstração de poder concentrado nas mãos do rei. É como se na corte, como está o clero mais poderoso, a nobreza mais poderosa, vivendo, dependendo do rei, é como se isso mostrasse para o resto da sociedade que o poder do rei é inquestionável. Por quê? Se as pessoas que são consideradas pela religião e pela tradição superiores ao resto, o clero e a nobreza, vivem ligadas ao rei, dependendo do rei, como ministros, funcionários, conselheiros, etc., vivendo em torno do poder do rei, se alimentando do poder do rei, é porque o rei realmente é um poder inquestionável, é porque o poder do rei é realmente dominante. Então isso ajuda a legitimar a ideia de Estado Nacional, a ideia de governo centralizado. E é por isso que as cortes medievais são grandes centros de produção de cultura, de arte, de costumes, de tradições de conhecimento. Então, por exemplo, o pessoal que gosta de dança clássica, balé clássico. O que é o balé clássico? É o tipo da dança das cortes europeias, dos reis europeus a partir da Baixa Idade Média, principalmente na Idade Moderna. Que é o quê? É aquela dança planejada, meticulosamente, cada movimento, cada posição do braço, das mãos, né? A postura do corpo, o erguer e baixar da perna, o erguer e baixar do braço. Cada gesto, cada ação é uma disciplina tremenda para controlar o corpo e mostrar uma dança que é
produto do domínio sobre o corpo humano. Essa dança surge dentro das cortes dos reis. Por quê? Porque é uma manifestação cultural do que é um poder que está se concentrando na mão dos reis para virar monarquia nacional, Estado nacional, e é um poder que tem que ter uma forma disciplinada. O que a bailarina faz com o corpo, em termos de disciplina e controle, é o que o rei faz com a sociedade em termos de poder e governo. Entendeu? Então, as cortes são centros de desenvolvimento da literatura. Então, com os professores de literatura, vocês provavelmente estudaram já a época do parnasianismo, das canções de amigo, das canções de escárnio, né, das cantigas de amigo, cantigas de escárnio, sei lá o quê, do parnasianismo, neoclassicismo, essas fitas todas aí dessas poesias bem elegante, bem pomposa, né? Onde que isso vai se desenvolver com muita força? Nas cortes. A literatura contando a história das glórias dos reis, uma literatura contando a história da formação das monarquias, uma literatura contando a ligação entre rei, nobreza e clero. Essa literatura cavalheiresca, ela se desenvolve nas cortes também. Então, as cidades são um centro, né, de produção e difusão cultural da Baixa Idade Média, sem dúvida nenhuma, por causa daquela convivência toda. Mas as cortes também são. Quanto mais os reis se fortalecem, mais importantes as cortes se tornam como símbolo do que é a correta forma de pensar, a correta forma de se comportar, sabe, até regras de etiqueta, de como se sentar à mesa, de como usar talheres e porcelanas, etc. Isso tudo também vai se desenvolvendo dentro dessas cortes como expressões de uma sociedade elegante que gira em torno do rei. Tá bom? Agora, além desses elementos, nós temos também as universidades e as catedrais, as grandes igrejas, como símbolos do que é essa sociedade de rupturas e permanências. Ou seja, onde o velho e o novo convivem, né? Nas cidades o velho e o novo convivem, a gente já viu isso na aula anterior, na videoaula anterior. Nas cortes o velho e o novo convivem. Por quê? Porque o rei só está conseguindo fortalecer o seu poder porque ele tem dinheiro que vem dos impostos da burguesia. Mas, ao mesmo tempo, ele mantém a nobreza e o clero como camadas superiores, não deixam a burguesia se tornar uma camada superior, que era para a nobreza e o clero apoiarem o rei, serem símbolos do poder do rei. Né? Nas igrejas medievais nós vamos ver a transformação da arquitetura e da organização do espaço da igreja e da função da igreja, e agora estou falando de igreja não como a religião, eu estou falando como o templo, como o lugar onde as pessoas se reúnem nas catedrais, nos templos religiosos. Isso também é um espaço onde a arquitetura vai refletir as transformações e esse conflito. Esse conflito entre uma nova mentalidade e uma velha mentalidade, entre o feudal e o capitalista, entre o rural e o urbano. E as universidades também vão ser realidades desse tipo, tá bom? Agora, a própria filosofia da época vai também ser um reflexo desta realidade que eu estou tentando descrever. Vou contar rapidinho uma descrição sobre a questão filosófica na passagem da Alta Idade Média, que é a fase do feudalismo, para a Baixa Idade Média. Mas antes, olha só o que eu vou fazer. Vou beber um gole de Coca-Cola no meu belo copinho do Hobbit, porque eu sou um grande nerd. Sinta inveja. Gostou? Eu gostei. Então veja, como é que é a filosofia da Alta Idade Média da Era Feudal? A filosofia era fundamentalmente derivada do pensamento de um filósofo católico, de um filósofo da igreja, que foi tão importante para construir as bases do poder da igreja católica na Idade Média, que ele foi transformado em santo, o famoso Santo Agostinho. O Santo Agostinho, ele desenvolveu uma filosofia que não era uma filosofia simplesmente acredite em Deus, obedeça a Deus, Deus é o dono da verdade, cala a boca e obedece. Ele foi buscar na filosofia grega
uma base filosófica que ajudasse a criar uma compreensão de mundo, uma visão de mundo, uma mentalidade que colocasse no espiritual, no divino, no sagrado, a fonte de toda a beleza, de toda a pureza, de toda a perfeição, de todo o poder, de toda a justiça e de todo o conhecimento. Então ele foi buscar lá em Platão. Você lembra como é que Platão falava que era o funcionamento da realidade que a gente habita? O Platão dizia que a realidade humana era formada por duas realidades paralelas que não se misturavam. É como se a vida humana fosse formada por dois mundos ao mesmo tempo. Um que ele chamava de mundo ideal e o outro que ele chamava de mundo sensível. O mundo ideal, segundo Platão, era o mundo das ideias, né? Do pensamento, da razão, da capacidade humana de pensar. E segundo Platão, tá? Estou voltando em Platão para falar de Santo Agostinho. Da capacidade humana de pensar. O Platão considerava que todo ser humano tinha dentro de si uma alma perfeita. Você pode chamar de alma, pode chamar de mente, enfim. Uma alma perfeita que era onde vivia o conhecimento verdadeiro, era onde vivia o conhecimento completo, era onde vivia o conhecimento puro, era onde vivia a perfeição. Só que nós, quando a nossa alma vai habitar esse mundo, ela não consegue viver nesse mundo. Então Platão dizia, para viver nesse mundo, a nossa alma perfeita tem que entrar no nosso corpo, e o nosso corpo é imperfeito. Porque ele envelhece, porque ele se corrompe, porque ele apodrece, porque ele literalmente faz bosta, né? Para viver ele produz excrescência, porque o corpo é corruptível, imperfeito e falível. Ele é cheio de falhas. Então, o Platão vai dizer assim, essas são as duas dinâmicas que habitam, que o ser humano habita ao mesmo tempo. Internamente nós somos perfeitos, porque nós somos pura razão, perfeição, conhecimento, alma. E por fora nós somos um mundo sensível. Então nós entramos em contato com a realidade do mundo, tipo pegar essa caneta, e a gente a gente sente essa caneta com os nossos sentidos. A audição, o paladar, a visão, o olfato e o tato. Aí o Platão vai dizer assim, esses elementos sensíveis, essa nossa percepção sensorial, né, perceber o mundo pelos nossos sentidos, é parte do nosso corpo e, portanto, também é cheio de falhas. Então, quando a gente vê as coisas, ouve as coisas, cheira as coisas, sente o gosto das coisas, sente o formato das coisas, a gente, na verdade, está sendo enganado. Para o Platão, então, para a gente entender o mundo de verdade, a gente tinha que abandonar esse mundo material sensível, fazer a reflexão, que é o voltar-se para dentro de si mesmo, questionar a sua alma sobre o que é a verdade. Então, para o Platão, o conhecimento não vinha do contato com as coisas de fora do homem. O conhecimento vinha do contato do homem com sua própria alma, sua própria mente, suas próprias perfeições do conhecimento. Tá bom? O Santo Agostinho pegou essa ideia, claro, eu estou fazendo bem superficial e simplificado, mas o Santo Agostinho pegou essa ideia e desenvolveu a filosofia agostiniana, neoplatônica, neoplatonismo medieval, a partir da concepção de que, então, isso que o Platão chamou de divisão entre o mundo ideal e o mundo sensível, o mundo das ideias e o mundo material, na verdade não era isso. Platão achou que era isso porque ele não era cristão, porque quando Platão viveu nem existia Cristo. Então, o Santo Agostinho faz uma tradução do que o Platão pensou para dentro do que a igreja defendia. Então, Platão vai dizer assim que a perfeição é a alma, mas a alma não é a razão, a mente, a inteligência. A alma é a parte divina que habita em nós. É o que Deus colocou dentro de nós, a nossa alma, que é perfeita e que se a gente escolher o caminho de Deus, ela continuará, a gente vai seguir o caminho da alma, a gente vai seguir o caminho da perfeição e vai, depois que morrer, a alma vai sair do corpo com a morte e a gente vai habitar o paraíso. Mas a gente é livre para escolher, dizia o Platão. A gente é livre para escolher, porque a gente tem as duas coisas em nós, a alma e o corpo, a perfeição e o pecado. A eternidade e a corrupção, né? A degradação.
Então, se a gente escolher ir atrás dos sentidos, ou seja, dos prazeres da carne, como a igreja dizia, dos prazeres que vêm dos elementos sensoriais do nosso corpo, do tato. Então vai imaginando o que dá para sentir prazer com o tato, com o olhar, né, a cobiça, o desejo, com o paladar. Por isso que a igreja nessa época dizia que existiam 7 pecados capitais, que são os 7 pecados do corpo, da carne. Né? A luxúria, que é o desejo sexual, a gula, que é o desejo do paladar, a preguiça, a avareza, a cobiça, enfim, os 7 pecados capitais. Lá tem muito a ver com essa falência do corpo, com a gente escolher ir atrás dos prazeres do corpo e abandonar a perfeição da alma. Então, Platão dizia assim, então, o que acontece? Se o ser humano seguir a perfeição da alma, ele vai ter fé em Deus e vai ser salvo. Se ele seguir os prazeres do corpo, ele vai ser um pecador e vai para o inferno. Porque ele não vai conseguir ter fé e não vai conseguir seguir a vontade de Deus. Entendeu? Então, o Platão usa a filosofia para dizer para as pessoas, você tem que obedecer à igreja porque esse é o caminho da alma. Na Baixa Idade Média, com esse desenvolvimento todo que a gente estava discutindo, das cidades, da nova mentalidade, do capitalismo, das novas ideias, do antropocentrismo, do humanismo, da valorização do ser humano, dessa coisa toda, o que nós vamos vivenciar? Segundo não. O que nós vamos vivenciar nesse período histórico da Baixa Idade Média? Nós vamos vivenciar o desenvolvimento de um pensamento filosófico cada vez mais voltado para valorizar a capacidade humana de pensar e a capacidade humana de compreender a realidade. E isso vai acabar tendo um reflexo dentro do próprio pensamento da igreja, porque até a Baixa Idade Média, a igreja que tinha o que eu estou chamando aqui de monopólio do saber. O monopólio do saber era posse da Igreja Católica. Então, onde que estavam as novas correntes do pensamento, da filosofia? Na igreja, nos seus monges, que são pessoas especializadas em desenvolver certos tipos de atividade religiosa, inclusive a busca do conhecimento. Né? Os monges copistas, por exemplo, eram membros da igreja, membros do clero, que viviam para fazer cópia dos livros para preservar o conhecimento. E a igreja detinha o monopólio do saber, por quê? Porque a igreja era a fonte da verdade na qual as pessoas acreditavam. E a igreja produzia essa verdade eclesiástica, ou seja, verdade religiosa mesmo, pelo Papa, os cardeais, as autoridades do clero, as autoridades da igreja. E a igreja também produzia a verdade para o mundo, através das universidades. Então, no começo, olha que louco, no começo da Baixa Idade Média, as primeiras universidades que vão surgir no mundo, elas vão ser criadas pela Igreja Católica, para ser fonte de desenvolvimento de um conhecimento filosófico e religioso, que fortaleça o papel da igreja como controladora do saber, do conhecimento. O problema é que as universidades vão acabar saindo do controle. E vão acabar saindo do controle em parte por quê? Porque uma nova filosofia vai surgir dentro da própria Igreja Católica, que eu estou chamando aqui de escolástica, essa nova filosofia. Ela foi desenvolvida a partir do pensamento de um filósofo católico que viveu nos séculos da Baixa Idade Média, no século XIII, se eu não me engano, chamado São Tomás de Aquino. O que o São Tomás de Aquino vai propor? O São Tomás de Aquino vai dizer que ele não vai usar mais Platão para desenvolver o seu pensamento. São Tomás de Aquino vai usar um outro filósofo grego chamado Aristóteles. E o Aristóteles tem uma outra concepção do conhecimento muito diferente do Platão. O Aristóteles não considerava que havia dois universos dentro do ser humano. O ideal e o sensível. Ele considerava que era tudo uma coisa só. E que, portanto, a única maneira do ser humano chegar ao conhecimento era juntar as duas coisas. Então, usar os seus sentidos para extrair informações da realidade. Então, com o meu olhar, com o meu tato, eu consigo perceber a existência dessa caneta. E com a minha capacidade de pensamento racional, a minha capacidade de entender a realidade a partir do meu esforço intelectual, eu também vou ser capaz de criar o quê? Eu vou ser capaz de decifrar as características dessa caneta,
entender por que a caneta existe, para que a caneta existe, o que ela é capaz de fazer. Vou conseguir classificar as características dessa caneta, as causas de como ela foi produzida. E a partir disso tudo, segundo Aristóteles, tá? Aí eu vou conseguir criar um conhecimento da realidade, partindo dos sentidos, partindo do mundo sensorial e usando a razão para compreender, classificar e explicar esse mundo. Então não tem separação. O mundo interior e o mundo exterior são uma coisa só. A mente humana, a capacidade humana e o corpo humano e o contato do corpo humano com o mundo são uma coisa só. O nosso contato do corpo com o mundo, que são os sentidos, nos dão as informações para que a mente possa decifrar a realidade. Então, a partir disso, o que o São Tomás de Aquino vai dizer? Ele vai pegar o Aristóteles, vai desenvolver a escolástica dizendo o seguinte, que o caminho para o conhecimento de todas as coisas, inclusive de Deus, inclusive da fé, inclusive da religião, inclusive dos assuntos espirituais e sagrados, o caminho não é abandonar a vida no mundo para se dedicar à alma. O caminho é desenvolver o conhecimento sobre a realidade, sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre as pessoas, sobre a natureza, sobre a própria religião, a partir da capacidade humana de pensar e decifrar a realidade. Então, não é uma escolha espiritual que vai nos levar ao céu ou ao inferno, para São Tomás de Aquino. É a capacidade de compreender o mundo e assim compreender Deus, que vai nos colocar em proximidade com Deus. Então é a nossa capacidade mental, intelectual, racional, do pensamento crítico, de decifrar a realidade, de perceber como as coisas funcionam, é isso que vai nos colocar no caminho de Deus. Então isso é quase uma revolução do pensamento religioso. Claro que o São Tomás de Aquino não vai ser uma filosofia, é uma filosofia racional que não vai ser exatamente popular, né? Do conhecimento do povão como um todo. Vai ser mais dos altos círculos dos pensadores da igreja e das pessoas na sociedade que são chamados de a intelectualidade, né? As pessoas que liam, que escreviam, que estudavam, que frequentavam as universidades, que estavam nas cidades tendo acesso a esse conhecimento. É uma minoria muito pequena das pessoas. Mas, enfim, nós temos alguns rompimentos acontecendo. E o principal desses rompimentos vai ser no desenvolvimento do conhecimento científico, humanista e filosófico nos livros e nas universidades. Que é isso que vai tirar o monopólio do saber da mão da igreja. Apesar das universidades serem criadas pela Igreja Católica, a primeira universidade foi a Universidade de Bolonha, na Itália, em 1185, apesar disso, as universidades acabam virando centros de desenvolvimento e difusão do conhecimento que vão atraindo gente de tudo quanto é lugar do mundo, de tudo quanto é camada da sociedade, e as pessoas vão vivendo ali, desenvolvendo conhecimento, desenvolvendo debate, fazendo pesquisas, né? Entrando em contato com ideias diferentes, de gente diferente, de lugares diferentes, aprofundando a pesquisa e a investigação sobre a realidade, a tal ponto que as universidades vão se tornando centros de produção e difusão de um conhecimento cada vez mais distante da igreja. A igreja cria para se afirmar, mas as universidades vão se afastando da igreja. Então veja que louco. Nós temos uma universidade muito importante no Brasil, que tem vários estados, e às vezes mais de uma universidade desse mesmo tipo dentro do mesmo estado. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos duas dessas, que chama PUC, Pontifícia Universidade Católica. Aqui em São Paulo nós temos uma PUC São Paulo, lá em São Paulo, e tem uma PUC Campinas. Tem PUC em Minas, tem PUC em tudo quanto é canto. O que é a PUC? Pontifícia quer dizer da igreja. Pontifícia vem de pontífice, que é líder religioso. Então, poder religioso. Então, a Pontifícia Universidade Católica. Então, uma universidade católica ligada ao Papa. Tem curso religioso na PUC? Chama teologia. Só tem curso religioso na PUC? A PUC ensina de tudo. Desde disciplinas científicas,
propriamente ditas, como história, biologia, física, química, matemática, etc., disciplinas práticas e teóricas, até carreiras profissionais e carreiras tecnológicas, as engenharias, medicina, administração, economia, enfim, uma infinidade de cursos e áreas do conhecimento. E por quê? Porque apesar da PUC ser da igreja, a PUC tem autonomia para desenvolver o conhecimento científico e teológico, que é relativo à religião, de modo autônomo. Então a PUC tem pensadores, teólogos da PUC, que contrariam as ideias da própria Igreja Católica. Tem teóricos que reafirmam, filósofos e teólogos que reafirmam, tem outros que negam. Então veja, isso vai acontecer nas universidades desde a era medieval. Então por isso que as universidades, e o fato de um maluquinho alemão chamado Johannes von Gutenberg, em 1450, inventar uma técnica de fabricação de livros chamada imprensa, que ao invés do livro ser copiado à mão, e aí só os caras da igreja tinham tempo e paciência, porque só faziam isso para ficar copiando o livro, os livros passam a ser impressos, ainda devagar, nem perto do que é hoje, né? Página por página eles eram impressos, então tinha que literalmente carimbar a página, tira ela, deixa secar, carimba a outra. Então carimba 300 vezes a mesma página e faz, né, diferentes blocos assim. Aí depois você carimba a próxima página e aí deixa para secar em cima. E aí vai fazendo, e aí você junta tudo, costura tudo, encaderna, fez um livro. O que antes levava, sei lá, vou inventar, tá? Eu não tenho a menor ideia de quanto tempo levava, tá bom? Mas vamos supor que levava um mês para um monge fazer a cópia de um livro. Agora, nesse mesmo mês, um cara trabalhando com a prensa faz 300 livros. Ou 300, acho que é exagero, faz 30 livros. Ele imprime algumas páginas por dia, no final ele monta tudo, faz 30 livros. Então isso facilitou a difusão do conhecimento e vai tirando da igreja o monopólio do controle sobre o saber. Tá bom? Então, vamos olhar para as universidades. Olha que imagem interessante. É a imagem que eu tirei do material, do livro, dei uma escaneada a partir do celular, ficou meio distorcido aqui embaixo, né? Ficou meio curva a linha, mas dá para ver o que me interessa, que é o quê? As universidades europeias da era medieval. Então observe, ó, a primeira universidade, a Universidade de Bolonha. Cadê a Universidade de Bolonha? Eu não estou achando a Universidade de Bolonha. Era para estar aqui na Itália. Não achei a Universidade de Bolonha. Foi em 1185. Ah, é que essas são do século XII, 1185. Enfim, não achei. Mas olha só, tem a de Reggio em 1188. Nós vamos ter a de Salerno em 1085, aliás. Século XI. Salerno em 1173, nós vamos ter a de Arezzo em 1215, nós vamos ter outras universidades, ó, em Valência, na Espanha, em 1208, Sevilha, na Espanha, em 1254, Lisboa, em 1290. Então, olha só a quantidade de universidades. As que estão em amarelinho são as que surgiram antes do ano 1300, portanto, do século XIII para trás. Desculpa, do século XIV para trás. E as que estão em laranjinha são as que surgiram durante o século XIV. Então as de amarelinho antes do século XIV e as de laranjinha durante o século XIV. Olha quantas, Cambridge, na Inglaterra. A de Oxford surgiu no século XII, não está aqui. Esse mapa ficou meio bosta. Eu achei que ele estava bom, não prestei atenção, ele está meio bosta. Mas enfim, só para a gente ter uma ideia. Acho que dá para ter uma boa ideia, né? Até aqui, ó, no Oriente, onde hoje é ali a Polônia, está surgindo universidade, na Cracóvia, que não tem nada a ver com usuário de crack. Praga, na República Tcheca atual, Erfurt, na Alemanha atual, Colônia, Heidelberg, já de Paris, Orléans, Angers, Grenoble, Orange, Avignon, Montpellier, Toulouse, Perpignan, aqui já é Espanha, Lérida, Huesca, Valência, Sevilha, aqui Salamanca, Valladolid, Lisboa, Coimbra, né? Tem um monte de universidades surgindo, se desenvolvendo. E qual é o papel dessas universidades, então?
conforme elas vão se afastando da igreja, elas nunca abandonam completamente a base religiosa, mas vão se afastando da igreja, as universidades vão se tornando centros de inovação, de novos conhecimentos, baseados no racionalismo, na observação da natureza, e isso vai ser a matéria-prima para mais tarde surgir o quê? Uma revolução científica nos séculos XV e XVI. É por causa das universidades que vão surgir figuras como Galileu Galilei, como Giordano Bruno, como Nicolau Copérnico, como Isaac Newton, como Wilhelm, acho que é o nome dele, Leibniz, que também desenvolveu as mesmas teorias de cálculo integral do Newton, ao mesmo tempo que o Newton com uma técnica diferente. Então, vários gênios que vão dar a revolução científica, que é o desenvolvimento de um método de pesquisa, de observação, de teste, de coletânea de dados, de interpretação e organização de dados, para poder chegar a conclusões científicas que sejam confiáveis, etc, etc. Isso tudo nasce das universidades, né? Então, o que acontece? As universidades que vão desenvolver um conhecimento cada vez mais racional, ou seja, a partir do pensamento humano, e cada vez mais empírico, ou seja, a partir da observação e da extração de dados da natureza, isso vai permitir o desenvolvimento da ciência e o desenvolvimento do humanismo, que quer dizer o quê? O humanismo. Colocar o homem como a base do desenvolvimento do conhecimento, colocar o ser humano, os renascentistas, a gente vai ter uma aula sobre isso mais tarde, mas os renascentistas, que são o auge desse processo, né, no fim da Baixa Idade Média, passando para a Idade Moderna, eles vão ser os caras que vão fazer mesmo a revolução científica e vão desenvolver mesmo o humanismo. Essa galera das universidades medievais é pré-moderna, então é pré-humanista, é ainda o embrião do conhecimento científico. Mas os renascentistas diziam que o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, a gente só compreende o mundo a partir da capacidade humana de compreender o mundo e explicar o mundo. Então, uma árvore é uma árvore, não é porque ela nasce uma árvore. Ela nasce um ser vivo biológico, mas ela é uma árvore da maneira como a gente entende, porque o ser humano deu um significado para ela. Né? Então, é esse o rolê. Olha só, tanto é que as universidades ainda não eram completamente desapegadas desses princípios teológicos da religião, que a base dos conhecimentos que era ensinado nas universidades medievais eram essas duas disciplinas universitárias, o trivium e o quadrivium. Eles usavam o latim como língua predominante, apesar de aos pouquinhos, por causa do desenvolvimento das cidades, do desenvolvimento de pessoas cada vez mais intelectualizadas, cada vez mais gente lendo, discutindo, debatendo, desenvolvendo conhecimento. Isso vai levando a que as pessoas passem a usar a língua normal do seu dia a dia, né, as línguas modernas, como o inglês, o francês, o português, o italiano, para escrever suas obras e tudo mais. Na Baixa Idade Média, as universidades escreviam em latim, ou em grego, ou em árabe, que eram as grandes línguas do desenvolvimento científico do conhecimento na época, que eram as línguas clássicas, né? Então, quer dizer, o trivium eram 3 disciplinas, a gramática, a retórica e a lógica. Gramática é o quê? A compreensão das regras da língua, da linguagem, de como controlar o idioma. A retórica é a capacidade de falar bem, né, de defender bem os argumentos, defender bem o ponto de vista. E a lógica é a ciência, é a filosofia voltada para você entender como as coisas se relacionam. Você ter um pensamento lógico significa que você vai ter um pensamento encadeado, um pensamento com começo, meio e fim que faz sentido, um pensamento que busca uma explicação que faça sentido na prática, na lógica. Então, olha só, essas 3 disciplinas universitárias do trivium representavam o quê? A valorização do diálogo, da leitura, né? Conhecer a língua, conhecer a comunicação, o diálogo, a conversa, a leitura e o aprendizado. Então era aprender a ler, entender e falar. Então aprender a aprender a compreender a língua e aprender a usar a língua para escrever e para dar aula, para falar com os outros. E o quadrivium era mais voltado para
organizar o conhecimento de uma forma racional, com uma ordem, né? Um conhecimento organizado, um conhecimento disciplinado, um conhecimento sistematizado, quer dizer, que tem um sistema para você desenvolver, não é o negócio vai saindo da sua cabeça de qualquer jeito, você tem um planejamento para desenvolver o pensamento que permita você descobrir o que está por trás das aparências e para conseguir compreender a realidade. E aí eram quatro disciplinas. A aritmética, que é um ramo da nossa matemática moderna, né? Que é trabalhar com os números e as operações. A geometria, que é geometria literalmente, a medida da Terra, né? Sei lá, trigonometria. É geometria por quê? Porque serve para a gente usar os triângulos para medir o espaço. Então é fundamental para a engenharia, por exemplo. A astronomia, que é a compreensão dos astros, não é a astrologia, que vai dizer a influência dos astros de uma forma mágica, é a astronomia, entender o céu, para até poder desenvolver, por exemplo, conhecimentos de navegação. Sem astronomia, a gente não consegue ter localização geográfica. E música, porque sabe que música é matemática pura, né? Porque música é ritmo, música é tempo, né? Marcação do tempo. Música é escala, proporção, né? Colcheias, semicolcheias, a escala das notas musicais. Como é que é mesmo as notas musicais? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Tá ligado? Como eu canto bem? Tudo isso é uma lógica. Então, essas disciplinas do quadrivium, elas são mais destinadas à compreensão e racionalização do conhecimento e da compreensão da realidade. Tá bom? Além, obviamente, das universidades serem espaços de debate e atração das pessoas. E aí que esse mapa é muito importante, né? Porque quanto mais universidades a gente vê nascendo, mais a gente vê esse conhecimento autônomo, questionador, crítico, que busca, acima de tudo, a compreensão da realidade, mais a gente vê esse conhecimento sendo desenvolvido, sendo popularizado na Europa, nessas universidades que vão sendo cada vez mais centros de atração das pessoas e de um espaço livre do debate, do conhecimento e da crítica. E aí, gente, a última coisa que eu quero falar para a gente encerrar essa nossa discussão cultural sobre a era medieval é a respeito da importância das catedrais como espaço da convivência entre o velho e o novo. Por quê? Porque as catedrais medievais, elas estão nas cidades, elas são símbolos do poder da igreja, obviamente. Então elas estão completamente ligadas a esse velho mundo, a esse mundo das tradições religiosas, esse mundo do teocentrismo, que é o mundo medieval feudal. Porém, quanto mais nós vamos vendo o estilo de construção das catedrais e o uso que a sociedade dava para as catedrais, cada vez a gente vai vendo que, mesmo no lugar por excelência do poder da igreja, que é o templo religioso, a catedral é uma enorme igreja para ser a sede de uma divisão de poder da igreja, sede de um bispado, sede de um episcopado, sede de um patriarcado, né? Que ficavam nas cidades exatamente por isso, porque era o lugar onde estava o alto clero, onde estava o alto cargo da igreja católica. Os padres comuns estavam nas capelinhas e igrejinhas nas aldeias, dentro dos feudos, ou nas cidadezinhas pequenininhas. A igreja era o centro da vida. Durante a Alta Idade Média, porque era a igreja que controlava o tempo, lembra? E na Baixa Idade Média, porque as catedrais vão ganhar um novo significado. Inclusive vão ganhar uma nova arquitetura. Então dá uma olhada comigo. Olha só. As transformações que a gente vai ver na sociedade, que a gente viu na sociedade, vão aparecer nas diferentes formas de construir as igrejas. Então, a arquitetura, as obras de arte que tem dentro da igreja, os ornamentos, os enfeites, os vitrais, que é as janelas que vão permitir a entrada da luz, tudo isso vai acabar se refletindo como essa transformação histórica. Por isso que a gente observa, nós temos dois estilos arquitetônicos, em geral da arquitetura medieval, que se refletem muito bem na construção das catedrais, que é o estilo românico, como o nome revela, ligado ainda ao estilo de construção do final da época do Império Romano e começo da Idade Média, e o estilo gótico, que já é misturado de romano com os povos germânicos invasores. Gótico
Não quer dizer sombrio, tá? Gótico vem de godo. O que é godo? É um tipo de povo germânico. Lembra? Visigodos, ostrogodos, godos. Então, estilo gótico, visigótico, ostrogótico, entendeu? Gótico é relativo aos godos. E são diferentes estilos. Então, o estilo românico ele reflete muito ainda uma sociedade que é medieval, que é feudal, que é feudal e vive em torno do medo. Então, a igreja é o poder que garante a proteção dos seres humanos. A catedral é a fortaleza de Deus. Então, a arquitetura e a construção da catedral, a arte interna e externa vai revelar isso. A catedral, o espaço do templo, como um reflexo da busca da sociedade por segurança, que é típica do feudalismo, né? De fechamento, isolamento contra guerras, invasões e ameaças espirituais e humanas. Já o período gótico é típico da Baixa Idade Média, não mais da Alta. E é típico da Baixa Idade Média por quê? Porque já não tem mais tanta guerra, já não tem mais nenhuma invasão estrangeira acontecendo. O lance das pessoas não é mais buscar essa segurança protegida do feudo ou da igreja. O lance das pessoas é o dinamismo da cidade, é o desenvolvimento de uma nova realidade. E aí a igreja tenta recuperar o seu poder, transformando as catedrais em um símbolo, uma demonstração da grandeza do poder de Deus que permite ao ser humano tudo isso, manja? Então, enquanto as igrejas românicas parecem castelos, fortalezas medievais, com parede grossa, uma base larga, são altas, eram as construções mais altas da cidade, com suas torres também, mas não chegam nem perto do tamanho das dimensões das catedrais góticas. Por quê? Porque o lance era dar uma demonstração de peso, de força, de segurança. Já as catedrais góticas, a ideia é apontar para o céu, é seduzir o olhar das pessoas, é chamar a atenção das pessoas para dizer, olha, está tudo isso acontecendo na cidade, mas você precisa da igreja ainda. Então olhe a catedral grandiosa, porque isso é o símbolo do que vai te levar para o céu. Então é como se a igreja tivesse empurrando o seu olhar para cima, né? Ela não atrai o seu olhar para dentro, ela empurra o seu olhar para cima. Primeiro, para depois, para conseguir chegar no alto, você entrar na igreja. Então dá uma olhada nessas imagens que eu acho muito legais. Essa aqui é uma catedral gótica portuguesa chamada a Igreja da Sé de Lisboa. Você percebe que no alto ela não é pontiaguda, por fora ela não tem enfeites e ornamentos. Ela é de tijolo, de pedra, rígida, sólida, firme. Parece um castelo. Ó. Aqui em cima tem até as ameias, que são esses espacinhos, que parece que é um castelo onde... nos castelos medievais isso era usado para os guerreiros ficarem mais protegidos, para poder jogar flecha e tal, em quem estava tentando atacar o castelo. E aí olha só, você percebe? A porta começa larga e vai estreitando, ó. Ela começa larga e vai entrando, estreitando. E é uma porta só, estreita. Tem até ameias aqui, que isso aqui era usado nos castelos também, na construção dos castelos, como lugar onde os arqueiros colocavam arco e flecha para fora e ficavam atirando em quem estava tentando invadir o castelo. Mas quem estava fora não conseguia entrar por ali. Então perceba que esse treco é um treco realmente que dá uma impressão de solidez, proteção, força e defesa. Esse é o espaço interno da igreja. Percebe que dentro o rolê é outro, ó, a grandiosidade, a beleza do negócio. Aí já explodiu. Aqui, gente, é luz artificial, tá? Então não leve em consideração essa iluminação daqui. Porque tá vendo os holofotezinhos? Tem uns holofotezinhos aqui para dar uma impressão de mais beleza ainda. Mas olha as colunas e tal, não sei o que, o altar. Você percebe que a parte mais enfeitada e iluminada é o altar, que aqui é a luz natural, ó, tá entrando pelas janelas. O resto da igreja ó, só tem essa janelinha e janelinhas indiretas que estão aqui nessa parte lateral, que é como se fosse um corredor. O meio da igreja é escuro, porque é para não chamar atenção para as pessoas, é para gerar um ambiente de penumbra, um ambiente de escuridão, um ambiente de meditação, um ambiente de contemplação do poder divino. E onde que está a luz que chama atenção, a beleza que é exaltada? No altar, né? O trono onde vai sentar o padre e em cima
uma imagem que aqui provavelmente é de Jesus crucificado, mas eu não tenho certeza. Tá bom? Então essa é uma catedral gótica. Típica da Alta Idade Média, da Era Feudal, de cidades que ainda tinham medo de guerras e invasões. Aqui já é da Baixa Idade Média. Olha a Catedral de Milão, mano. Tá vendo o tamanho das pessoas? O tamanho da igreja. Não tem aquela entrada que vai parecendo que está encolhendo até chegar numa porta pequenininha, que é para mostrar como é difícil entrar no céu. Só pela igreja você entra no céu. É muita porta, para atrair as pessoas mesmo. As torres já não são mais torres parecendo torre de defesa. São torres apontando para o céu. A arquitetura por fora é toda ornamentada, cheia de esculturas, de enfeites, de ornamentos, que é para a igreja chamar a atenção no meio de uma cidade que já é dinâmica, já tem vários outros espaços que chamam a atenção, tem as mansões da burguesia, tem as casas da nobreza, tem as oficinas artesanais, tem os prédios comerciais, e no meio disso tudo a igreja precisa atrair as pessoas para não perder poder. E aí a catedral gótica vem dar essa solução. Olha como é que é o interior de uma catedral gótica. Você está percebendo a diferença? A quantidade de vitrais e rosáceas são essas bolinhas. Olha aqui. Uma rosácea, que é a entrada de luz pela frente da igreja, tem uma entrada de luz. Isso aqui é a torre do sino, tá vendo? Aqui é onde a escada o cara subia para tocar o sino. Esse relógio foi instalado mais tarde, tá bom? Não é original. Percebe a diferença? Aqui, ó, a quantidade de entrada de luz, cara. A arquitetura ogival. Ogival é no formato de ogiva, assim, como se fosse um míssil, tá ligado? Ogiva nuclear, por exemplo, é por causa do formato, que é arredondado, é cilíndrico, e aí faz um arredondado e uma ponta. Então a arquitetura ogival aqui, ó, olha as janelas, tá vendo? Ó, forma uma pontinha, que é tudo apontando para cima, tudo apontando para cima. Como eu disse, muitas entradas para atrair o povo para dentro, né? Para a igreja ser um lugar de acolhimento das pessoas. Dentro da igreja, luz para todo lado. Luz para todo lado. Por quê? Porque agora nós queremos iluminar a igreja, mostrar a beleza dos vitrais, a beleza das esculturas, a beleza dos ornamentos, dos enfeites, das pinturas que tem nessas igrejas. Olha os detalhes do teto, da abóbada, etc. Isso aqui é para quê? Isso aqui é para seduzir as pessoas mesmo, para dar uma impressão de arrebatamento, uma impressão de que você está no chão, mas você vai ser levado para o céu, porque a igreja ela é gigante, mas ela é como se fosse leve, como se ela estivesse prestes a flutuar e ir para o céu. Então veja, além de ter um novo significado religioso, que é produto da nova sociedade, né, precisa atrair as pessoas, a igreja não é mais o centro único que atrai todo mundo, como um lugar seguro. A igreja agora é um elemento entre muitos, então ela precisa ser grandiosa, monumental e sedutora para os sentidos, né, para a visão, etc., pela sua beleza. Ela vai ter luz para caralho dentro. Então, essas catedrais góticas, elas viram o quê? Centros de reuniões. Então, quando vai ter assembleia importante, sei lá, eleger o burgomestre, que é tipo um prefeito. Isso acontecia ou na praça ou dentro da catedral. Vai ter um debate sobre a necessidade da criação de um novo imposto. Onde que as pessoas vão se reunir para que todo mundo vai conseguir ouvir todo mundo, porque a acústica é feita de um jeito para multiplicar a voz de quem está falando? Na catedral gótica. Percebe? E olha como é que era a engenharia básica de uma catedral gótica. Eu vou mostrar para vocês a planta baixa aqui. Tem a entrada. Do lado da entrada, as escadas para as torres principais. Aí tem a nave central, que é literalmente uma nave, ou seja, é como se fosse um navio ou uma embarcação qualquer, que é onde as pessoas vão sentar nos bancos da igreja para assistir à missa, que vai se desenrolar no septo, aqui na frente, na ábside, aqui na frente, onde tem o altar. Aí aqui nós vamos ter os corredores, que são o quê? As naves laterais, onde as pessoas não sentam, onde elas vão poder circular para não atrapalhar a missa. E aqui tem imagens de santos, tem pequenas capelas, tem pequenos nichos para as pessoas fazerem suas orações,
suas promessas, pedir seus milagres e tal. Nós vamos ter capelas radiantes, ou seja, capelas que passam por trás do altar principal. Então aqui tem uma parede e continua esse corredor da nave lateral. E aqui você vai ter capelas específicas de algum santo. Geralmente é muito comum ter, por exemplo, uma capela para Jesus, uma capela para Maria, Nossa Senhora, e uma capela para José. Alguns é da Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito, Filho, Pai e Espírito Santo. Então variava. Mas esse é o espaço. Você percebe que ela é geralmente feita na forma de uma cruz latina. O que é uma cruz latina? É uma cruz estilo romano, para dar a impressão que a própria igreja em si já é o caminho que te transporta para o céu. Porque você está numa nave feita a partir de uma cruz. Difícil ver isso, mas por dentro dá para ver. Ó. Aqui é uma capela complementar. Ó. Então o altar estaria aqui, o altar principal teria a parede dele, ele estaria atrás dessa parede onde nós estamos mais ou menos, de onde foi tirada a foto. Né? Então é isso aí, galera. Esses são os novos espaços. Então essa iluminação toda é para atrair gente, seja por motivos religiosos mesmo, ou seja por motivos cívicos, para as pessoas escolherem representantes políticos, formarem os governos da cidade, debaterem as leis e tirar então, né, essas cidades medievais vão tirando a ideia de poder das mãos, o poder político, né, o poder de regulamentar a sociedade, isso vai saindo das mãos da nobreza e da igreja e vai sendo cada vez mais nas mãos da sociedade. Isso é então um elemento, né, essa cultura urbana medieval, de que a sociedade deve se reunir para tomar as decisões sobre a comuna, sobre a comunidade, é um dos elementos, misturado lá com a influência grega do passado, é um dos elementos, também misturado com a influência romana do passado, que vai ajudar a desenvolver o que a gente chama de democracia hoje. Tá bom, gente? Então é isso. Encerro esse nosso tema. Muito obrigado pela atenção de vocês e por todo o esforço e paciência que vocês têm demonstrado. E até a próxima. Um beijo.